Fala aí, meu Fala, irmão. meu amigo. Beleza? Tranquilo. E aí, senhor, como é que tá? Boa noite, Tudo bem, na Isabel. medida do possível. Na medida do possível? Ah, tá É, certo. pois Galera, é. tranquila. Meu amigo Dudu, tem uma galera muito boa aqui que tá chegando. Eu acredito que a galera vai trazer umas perguntas aí para você. Quem não conhece o professor Tarek, Vamos entrando. quem não conhece o professor Tarek aqui, o professor Tarek é Tarek Abraham. Eu falava que é Ibrahim, cara. Eu não sei por que Abraim, isso. isso aí. Abraham. E o professor Tarek é professor mestre em História, ele é especialista em Rio de Janeiro, então se você tem alguma curiosidade, ele tem um projeto muito legal que ele fala sobre o Rio de Janeiro, a perspectiva do futebol. Quem aí no dia entra lá no projeto Aquela História, depois ele fala aí sobre esse projeto que é um projeto que ele toca com um amigo e que tem uma repercussão muito bacana. Então, vamos lá É que a isso. gente... Tarek, Meu tudo velho, bem? deixa eu te fazer só duas perguntas. A primeira é, eu tô enquadrado aí, tu consegue me ver maneiro? Porque, Eu acho meu que irmão, eu sim, fiz uma a galera... gambiarra aqui, parceiro. Ó, a Carol aqui está falando que o Tarek abandonou os alunos do SEI. É A claro Carol que mandou não, aqui. cara. Eu nunca faria isso, tá maluco? Mas aí, galera, só Mas fala aí, apresentando tu consegue rapidinho me ver aqui, bem, cara? consigo, tá? Tudo jóia. Tá tudo Ah, tranquilo. beleza. A luz tá E a legal, a segunda gente tá pergunta, tranquilo aqui. A segunda Hã? pergunta que eu tenho para fazer para você, cara, é assim, eu sei que a dinâmica vai ser diferente, você que vai me fazer as perguntas, né? Mas eu vou só inverter aqui nesse começo e te perguntar o seguinte, cara. É a maior sequência histórica que o Vasco consegue ficar sem perder nos últimos 20 anos, cara? Fala para mim. Essa pergunta está velha. Você já fez isso ao meu amigo Gustavo Adolfo e agora a piada se repete. Então, aí, meu Pois é, amigo, isso. deixa pra lá. Deixa pra lá. Isso aí, galera. Então, ó, Mas, quem não conhece o professor Tarek Abraham, mestre em História, veio conversar com a gente hoje sobre gripe espanhola e, com certeza, muita coisa que ele vai falar aqui hoje vai cair no vestibular. Vai estar ali no vestibular. Então, pegou pesado, Mad Boy, concordo. Então, pois aqui, é. Tarek Abraham falando sobre gripe espanhola. E aí, Tarek, o que, Então, que a meu gente... irmão, antes de mais nada, cara, eu quero agradecer o convite, meu irmão. Vou te falar a verdade, assim, é uma vontade que eu tenho de participar desse teu canal aí há alguns anos. Eu sempre fiquei assistindo aos vídeos, às entrevistas e tava pensando, pô, será que um dia eu vou ter o nível da galera para poder participar desse bate-papo? Então, é um momento grande e muito importante aí para minha carreira. Eu tava até chorando agora há pouco lá no quarto, assim, emocionado com a possibilidade de trocar essa ideia Valeu, contigo. E, além disso, cara, eu queria só enfatizar um ponto importante, porque como é um assunto que diz respeito ao tempo presente, né, aquilo que a gente está vivenciando hoje, a maior parte dos nossos alunos que estão assistindo aqui provavelmente foram impactados aí por esse isolamento social, estão precisando se adaptar nos seus estudos e através dos seus cursos, através de aulas à distância e tudo mais. Eu queria só validar uma tese que muitas pessoas se desapercebem. Assim, o que o historiador estuda? O historiador não estuda só o passado. As pessoas acham que nós, historiadores, quando nós nos debruçamos sobre fontes históricas, elas precisam ter, sei lá, 200 anos de existência para que a gente possa falar alguma coisa sobre isso. Na verdade, o historiador ele estuda, o Monteiro, o homem em sociedade, no espaço, através do tempo. Ou seja, quando eu falo que a gente está vivendo a história contemporânea, é a história inserida no tempo. Então, o tempo é o nosso objeto de análise. Só para dar uma validada nessa reflexão, porque esses dias eu vi algumas pessoas dizendo a respeito da importância de ouvir especialistas, né? E parece que os historiadores ficam fora desse rol de especialistas quando se pensa, porque se fala do passado. E, na verdade, não. Nós, historiadores, a gente estuda como que as sociedades interagem através do tempo. Uma outra questãozinha que eu queria começar aqui a provocar também, uma reflexão, até esse o tema dessa live, né? São reflexões a partir da gripe espanhola para que a gente consiga lidar melhor com as circunstâncias contemporâneas e ajudar os nossos alunos aí, consequentemente, nas suas preparações para as respectivas provas. Tem a ver com se nós, enquanto analistas, enquanto intelectuais, nós não enunciarmos aquilo que a gente estuda no momento com tantas informações cruzadas, para que a gente estudou, né? Por que a gente fez a nossa faculdade, por que a gente fez o nosso mestrado, por que a gente procurou se transformar em eruditos sobre aquilo que a gente estuda, se a gente não publica isso, se a gente não publiciza isso. Por exemplo, num momento Uhum. como esse, os médicos eles estão nos hospitais, dando conta dessa linha de frente do combate à pandemia, os jornalistas estão nos jornais, na imprensa, aí, 24 horas antenados com as notícias.
os advogados cuidando dos seus clientes para que eles tenham justiça. E nós, professores, cara, a gente segue trabalhando, meu irmão. A gente segue trabalhando, segue produzindo reflexões, tentando ajudar os nossos alunos a interpretar aí as informações que eles recebem, né? Acho que esse é o grande barato de podermos ter essa conversa conforme a sua programação aí. Hoje nós estamos falando um professor de português, língua portuguesa, um professor de história. Nessa semana também parece que vai ter uma conversa com um professor de biologia, né? Não sei se eu já estou antecipando. Tá certinho isso, né? Tá certo. Bem, mas daqui a pouco você vai falar melhor. Daqui a pouco você vai falar melhor sobre. Então, assim, o objetivo disso é que a gente consiga ajudar vocês, nossos alunos, a interpretar o contexto histórico que vocês vivem e a fazer pontes, né? A tentar conectar as épocas. Até por isso existe um campo dos estudos históricos que a gente chama de história comparada. O objetivo da história comparada é a gente conseguir lidar com as distâncias entre as épocas históricas e os espaços, bem como também com as semelhanças, aquilo que a gente consegue entender que aconteceu no passado e que, de alguma maneira, nos oferece reflexões para aquilo que a gente vê hoje ou aquilo que a gente ainda vai conceber aí como uma possibilidade, né? Então, eu só queria fazer essa introduçãozinha aí para dar aquela validada nessa conversa, porque alguns talvez pensem, pô, mas um cara de história vai falar sobre o que está acontecendo hoje? Então, sim, a gente estuda o tempo presente, principalmente em perspectivas comparadas. Fala aí, meu irmão. É porque aqui o Renan, ele mandou logo de cara aqui, né, mestres, qual a maior semelhança entre a gripe espanhola com o coronavírus? Ele está querendo que a gente faça um estudo aí comparativo, né? Isso que você estava falando, é isso. questão do passado e presente. Renan, fica calmo, você vai falar sobre isso. Vamos falar assim. Inclusive, eu vou fazer referência aqui ao Bill Gourmet, o professor Daniel Noleto, né? Ele que foi o seu convidado aí, você daqui a pouco vai falar melhor sobre isso. E quando você me convidou, Monteiro, eu vou fazer uma confidência aqui para ti. A primeira coisa que fiz foi mandar uma mensagem desesperada pro Daniel, porque, assim, eu conheço a história social da gripe espanhola, né? Eu entendo os impactos dela para aquela sociedade, a sociedade do início do século XX, e consigo formular essas pontes para os tempos de hoje, que é o objetivo dessa transmissão. Só que eu careci de informações sobre a doença em si, assim, sobre o vírus, sobre a diferença de um vírus para com o outro. E aí eu mandei uma mensagem para perguntar isso para o Daniel, e o Daniel me explicou de maneira brilhante. Não vou antecipar tantas informações, porque é o que ele vai fazer aqui no seu momento de conversa contigo, né? Mas aproveitando a pergunta do Renan, posso embalar, ô Monteiro? Olha, vai. Cara, você que é o protagonista. Meu velho, olha só, se me deixar falar, eu falo 3 horas, tá? Então, se você não me interromper, se você não trouxer as dúvidas da galera, eu vou falando. Vai. Tá, beleza, show. Então, vamos lá. Cara, você está assistindo essa live, provavelmente você está querendo refletir sobre o tempo presente, refletir sobre o que aconteceu nos processos históricos relativamente recentes do século XX, talvez entender o que está acontecendo hoje, ou talvez até mesmo ter informações sobre o que pode cair em futuros vestibulares, ou provas, ou concursos, né? Então, eu vou tentar dar conta disso tudo numa fala relativamente organizada, é por isso que eu estou com a caneta na mão, porque eu tenho que lembrar cada informação importante que eu preciso conversar com vocês. A primeira coisa Tarek, hoje em dia, a gente pode se referir a essa doença como uma pandemia? Claro que pode. Sim, é evidente que pode. A Organização Mundial da Saúde deu conta disso já há semanas atrás, abordando o significado de uma pandemia e percebendo que hoje a gente vive isso. Tarek, e uma pandemia, ela demora muito para ser estabelecida? Como que funciona esse processo? Velho, a gente vive num mundo globalizado, num mundo conectado. No mundo em que, por exemplo, em janeiro, eu e minha esposa estávamos passeando na Europa. A gente estava dando um rolê pela França, pela Bélgica, pela Holanda, e quando a gente chegou na Europa não havia comentário algum sobre Covid-19. Não havia ninguém falando sobre coronavírus. A gente chegou lá na segunda semana de janeiro. Ninguém falava sobre a doença. Aí, durante a nossa estadia lá, começam a pipocar notícias nos jornais. Eu, evidentemente, não falo neerlandês, não falo francês, mal falo inglês. Então, eu vi as imagens e vi ali as comunicações do jornal, comunicação visual do jornal, mencionando alguma doença que estava rolando na China, sabe? Isso ali na segunda, terceira semana de janeiro. Na quarta semana de janeiro, a gente volta para o Brasil. A gente volta para o Brasil já com informação de doenças, de casos verificados na França, de casos verificados na Holanda, de casos verificados na Bélgica, que foram os lugares em que nós estivemos. Ou seja, no intervalo de 3 semanas, a doença sai da Ásia, num vilarejo, né, numa vila chamada Vila de Wuhan, e se estabelece já com contágio comunitário na Europa.
é algo muito intenso, é muito rápido. E quando a gente chega aqui no Brasil, a gente ouve as pessoas brincando com a doença, falando sobre como que, não, isso aí é uma gripezinha, eu não consigo imaginar alguém lidar com isso dessa maneira, mas enfim, isso é uma gripezinha, isso é uma coisa que, pô, vai passar rápido. E na realidade, velho, isso é desinformação, né? É por isso que a gente está fazendo essa live, para a gente conseguir orientar os nossos alunos, os nossos espectadores, em que tipo de leituras a gente precisa procurar no momento de crise. Naquela altura dizia-se que nunca ia chegar no Brasil, se organiza a maior festa da Terra, o Carnaval, não havia nenhum tipo de notícia sobre o vírus aqui. E, velho, do Carnaval para cá se passou o quê? 1 mês e meio? 1 mês e meio, e há cerca de quase 1 mês nós estamos em isolamento social. A última notícia que eu vi essa notícia logo antes de entrarmos aqui ao vivo, o Brasil hoje computou o número recorde de pessoas contaminadas. Nós temos 16 mil pessoas contaminadas e 800 pessoas que já morreram por causa do Covid-19 no nosso caso. Tarek, mas, poxa, veja bem, pessoas morrem no Brasil todos os dias, vítimas de outras tantas lástimas e problemas. E é verdade isso, é claro que é verdade. Ninguém está discutindo a realidade a respeito disso. O que nos impressiona é a velocidade da disseminação dessa doença. E como que isso pode cair na sua prova? Que tipos de conteúdos isso pode estar servindo para mobilizar aí? Velho, pode cair nesse aspecto do mundo globalizado, como eu mencionei. Primeira semana de janeiro, nenhum relato na Europa. Agora, em março, a Espanha com recordes de mortes. A Itália com recordes de mortes. As coisas se transformando em caóticas. Inclusive, não sei se vocês viram, na semana passada, o prefeito de Roma, ele veio a público, de Milão, ele veio a público para pedir desculpa pela forma com que ele lidou com a doença. Porque ele acreditava que seria uma coisa muito rápida, muito passageira, que não era necessário isolamento social, que não era necessário quarentena, que isso tudo seriam medidas drásticas. Ele veio pedir desculpa por quê? Porque o sistema de saúde do seu país, da sua cidade, do lugar em que ele vive, não deu conta de satisfazer a quantidade de demanda de pessoas que ficaram infectadas. Por causa dessa curva extremamente verticalizada que se estabeleceu lá. E nesse caso, Monteiro, é importante que a gente reflita como que os nossos números hoje não crescem mais porque nós paramos logo. A gente conseguiu parar de uma certa maneira rápido. E por termos feito isso, conseguimos talvez brecar o crescimento que agora está se acentuando. Agora a gente começa a ter acesso a esses dados de uma forma mais intensa. Então, a primeira reflexão fundamental dessa live é pensarmos, cara, a gente vive num mundo conectado, no mundo globalizado, no mundo que, cara, eu tenho 28 anos, eu sou saudável, eu não tenho problema nenhum de saúde, eu durante a adolescência eu fui atleta de 3 modalidades diferentes, muito provavelmente se eu pegar o vírus, se eu contrair o vírus, se é que eu não tô com o vírus, eu não vou morrer, muito provavelmente eu não vou morrer. Mas eu tenho mãe, cara, eu tenho pai, eu tenho avós, eu tenho irmãos, eu tenho tios, eu tenho sobrinhos, eu tenho pessoas que vivem comigo no meu prédio, eu tenho pessoas que conviveriam comigo na minha empresa, eu tenho pessoas que pegariam transporte público comigo, e essas pessoas talvez não tenham a minha saúde. Essas pessoas talvez não tenham o luxo de poder enfrentar algo como essa doença de uma maneira tão aberta como eu poderia fazer. E nesse mundo globalizado, nesse mundo conectado, nós temos instrumentos outros para conseguirmos lidar com essa crise. Por exemplo, Monteiro, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Tu parou de dar aula, velho? Aqui na internet não, estou aqui na internet direto. Direto, né? Exatamente. Por quê? Não. Porque nós temos um outro tipo de tecnologia, um outro tipo de estratégia que consegue viabilizar que boa parte da nossa sociedade continue produzindo, continue tendo tarefas e atividades econômicas, mesmo estando em isolamento. E aquela outra parcela que não consegue fazer isso, aí é um problema que todos nós temos que lidar com isso. Todos nós como sociedade, todos nós dentro de um Estado, que tem essas responsabilidades, que tem a responsabilidade de zelar pelo bem-estar da sua sociedade, mesmo levando em conta essa concepção de Estado neoliberal que a gente está inserido. Então, repare que o conteúdo globalização, mundo conectado, sistema técnico informacional e também essa possibilidade de transição das pessoas no mundo são coisas fundamentais para a gente interpretar possíveis questões tanto de vestibulares quanto de concursos militares. Correto. E aí vem essa questão que você está falando aí de Milão, mas o presidente da Suécia mesmo, que a Suécia foi até citada essa semana num debate, que era um país que não fez isolamento, não adotou, não restringiu, não fez nenhum tipo de limitação. E agora, com o aumento dos casos, o presidente está mudando a estratégia, está voltando a fazer essa questão do isolamento. Eu também fiquei lendo sobre a gripe espanhola e eu fiquei vendo que, na época, havia uma coisa justamente que era... ninguém sabia como era,
o que era essa tal gripe, as pessoas não sabiam como lidar com ela, então era um tratamento paliativo. E, na época, o isolamento acabou sendo aconselhado depois de tantas mortes, e os números são assim brutais, né? Você pode até falar um pouquinho aí, até para o pessoal entender hoje, que se a gente não cuidar, a gente pode chegar a esse número. Que no passado a medicina era precária, a pesquisa era precária, a informação era precária. Hoje a gente tem informação, medicina, ciência, e a gente tem essa questão do descrédito histórico, que eu acho que é uma questão assim, o pessoal diz que a gente estava entrando na Era das Trevas, a gente está vivendo a Era Medieval, voltamos à Era Medieval, em que a ciência, a razão, ela está perdendo espaço, e que agora a questão, quando acabar essa questão, a ciência pode ressurgir um pleno renascimento. Sei lá, eu tenho minhas dúvidas, mas é uma questão assim, a se pensar e se refletir, que eu acho que vale a leitura do aluno. Pois é. Então, deixa eu até aproveitar essa sua deixa. Inclusive, vi alguns comentários pedindo para falarmos sobre isso. Eu acho que até o Daniel, o professor de biologia, que vai entrar contigo aí na próxima live, ele até pediu para falar um pouco também. Como que funcionou, né, essa dinâmica da gripe espanhola e que perspectiva comparada a gente consegue traçar em relação à pandemia contemporânea que a gente está enfrentando? Muito bom. Antes de mais nada. Oi? Foi a pergunta do Renan. Foi a pergunta do Renan, inclusive. É verdade. Antes de mais nada, cara, o que faz a questão do Covid-19 ser tão urgente para nosso sistema de saúde, para nossa relação social hoje? Eu até mencionei em dado momento dessa conversa, né? O hábito de falar da minha aula, dessa conversa, que, de fato, no Brasil existem outras coisas que matam mais que o Covid-19, e a gente não está se desapercebendo disso em momento algum, tá? Mas o que torna essa doença tão letal tem a ver com dois aspectos fundamentais. Eu estava até me aventurando em artigos científicos da área de biologia, tentando entender alguma coisa para me organizar e conseguir mobilizar numa fala aqui contigo. A letalidade do Covid-19 hoje, ela bate em mais ou menos 3,4% das pessoas que contraíram. Na população de 60 anos para cima, chega a 6%. E o que faz ele matar, o que faz as pessoas morrerem, não é necessariamente o potencial da doença, mas sim a carência de vacinas que nós temos em relação a isso, ou seja, não há ainda um tratamento adequado que seja compartilhado e aceito na comunidade médica, então isso gera preocupação por parte das autoridades de saúde. E segundo, o inchaço do sistema de saúde. Essa questão é muito importante, porque nós não temos equipamento suficiente para dar conta de tantas pessoas entrando juntas numa mesma emergência. Leitos suficientes, aparelhos respiratórios suficientes. E é por isso que o isolamento social é uma estratégia. A gente, infelizmente, não consegue, com o isolamento social, resolver a questão do feminicídio. Não consegue. O feminicídio envolve outras questões da nossa sociedade que a gente precisa refletir, que a gente precisa desconstruir. A gente não consegue, com o isolamento social, resolver o problema de assassinatos de pessoas negras no nosso país. É claro que não consegue. Ou então de vítimas de truculência e violência policial. A gente não consegue, com o isolamento social, resolver isso. Agora, a gente consegue atenuar os impactos de um sistema de saúde abarrotado. E é por isso que a gente precisa levar isso em conta. E aí, caminhando a nossa análise para a gripe espanhola, velho, era exatamente essa a questão na época. A gripe espanhola não tinha algum tipo de vacina para poder cuidar daquelas pessoas. E a gripe espanhola, ela faz com que a sociedade naquela época enfrente um sistema de saúde que não é capacitado para dar conta da quantidade de questões, da quantidade de pessoas contaminadas. E aí, uma pergunta que muitas pessoas me fizeram nesses dias é a seguinte, Monteiro. Cara, que beleza, eu entendo o mundo globalizado hoje e o espraiamento da doença. Mas e naquele momento, cara? A gripe espanhola, ela acontece no seu pico ali entre 1918 e 1919. Naquele momento, o mundo não era globalizado. É verdade, mas o que esses alunos estão se desapercebendo? Naquele momento, havia uma conexão entre diferentes áreas do mundo por conta da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra essa que envolveu tropas quase que especificamente do continente europeu, mas que teve a adesão de tropas estrangeiras que vão até a Europa batalhar. Ou seja, o campo de batalha é a Europa, é verdade. A Segunda Guerra Mundial ela vai ser mais espalhada, ela vai ter batalhas na África, batalhas na Ásia. A Primeira Guerra Mundial ela é guerreada na Europa. As trincheiras, tudo aquilo que a gente conhece muito bem das aulas de história. Mas a quantidade de tropas que vêm de outros lugares para se conectarem, para poderem lutar nessa guerra, é uma quantidade bastante interessante, bastante importante. Inclusive, há quem defenda que foi justamente no momento do envio das tropas dos Estados Unidos para a guerra
que se levou o vírus, que se levou a influenza lá, o vírus que deu origem, através de uma mutação, à gripe espanhola. A gente fala gripe espanhola muito por causa da cobertura da imprensa da Espanha sobre a quantidade de casos que aconteceu no país. Aí acabou ficando consolidado o nome gripe espanhola. Só que, na realidade, não se tem ainda um consenso sobre a origem. Há quem diga que é na China, quem diga que é nos Estados Unidos, mas que se transforma uma pandemia por conta desse ingresso das tropas americanas na Primeira Guerra Mundial. E a partir de então, a gripe espanhola ela vai ceifar mais vidas do que a própria guerra. A guerra se calcula que no máximo 20 milhões de pessoas morreram por causa dela. A pandemia da gripe espanhola, alguns números chegam a 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas mortas por conta dessa doença. E o que matava? O que matava não era simplesmente o fato de ser uma doença. É claro que a doença ela vai envolver o sistema de saúde, o sistema imunológico, mas o que matava era a falta de vacinas e a falta de equipamentos médicos. Até porque os hospitais estavam... Pode falar. Até a fome mesmo. Alguns alertam a fome, as condições sanitárias. Os hospitais estavam superlotados, as condições sanitárias das pessoas na guerra elas eram extremamente deterioradas. Há que se lembrar das imagens das trincheiras, há que se lembrar que muitas vezes você ficava semanas, meses, sem conseguir receber abastecimento. Às vezes o seu companheiro de guerra ele sofreu um tiro, morreu, e você não consegue cuidar do corpo dele, então ele fica ali apodrecendo ao seu lado. Muitas vezes o gélido inverno europeu vai fazer com que eu sofra algum tipo de contaminação. Muitas pessoas morriam de frieira na Primeira Guerra Mundial. Cara, eu morria de frieira. Imagina com uma mutação do vírus quando você não tem uma vacinação própria para isso. Então as pessoas não eram vacinadas, as pessoas não estavam alimentadas, as pessoas viviam em condições sanitárias extremamente precarizadas e, finalmente, essas pessoas que foram para a guerra voltaram para os seus lugares de origem e carregaram consigo esse vírus, fazendo com que boa parte da população do mundo naquele momento contraísse o vírus. E o vírus chegou aqui no Brasil. E o vírus chegou no Brasil, Monteiro, que tinha naquela época um contexto histórico e político bastante específico, que é a República Oligárquica. Mas antes de eu migrar para isso, deixa eu só ver se a galera aqui da live conseguiu perceber essa conexão da Primeira Guerra com a gripe espanhola. Isso ficou claro? Precisa que a gente aprofunde mais? O que você acha? E aí, galera, o que vocês acham aí? A explicação está acompanhando? Está dando para acompanhar? O Renan que fez a pergunta aí, tranquilo? Vocês podem interagir, podem perguntar, que eu vou anotando aqui e vou fazendo interrupções, fazendo aí marcações com o Tarek para que ele fale. Alguém tem algum comentário, alguma coisa para colocar? Tá tranquilo? Bem, ninguém perguntou, então tá tranquilo, Tarek. Beleza, beleza. Então, eu vou recuperar a partir de então para fazer essa análise sobre o contexto brasileiro, tá? O objetivo até agora da minha fala foi organizar para vocês, primeiro, os impactos do vírus hoje, refletir sobre o porquê que é importante o isolamento social e como nós, professores, temos esse papel de produzir informações e reflexões sobre o que hoje acontece, mas temos uma grande quantidade de informações que são cruzadas, né? Então, o nosso lugar, enquanto intelectuais, é tentar te ajudar a se situar mesmo, não é te orientar, não é te posicionar, mas te ajudar a se nortear em face de tantas informações. Depois a gente falou sobre a gripe espanhola e como que ela se disseminou naquele ponto da Primeira Guerra Mundial, como que as questões envolvendo a gripe espanhola, elas têm muita ligação com o que acontece com o Covid hoje, no que tange a falta de vacina, no que tange as condições sanitárias, no que tange aos hospitais não darem conta, beleza? E agora a gente vai fazer um olhar um pouco mais atento àquela sociedade brasileira da Primeira República. Mais um conteúdo importante. Olha só quanta coisa a gente falou sobre vestibular. Globalização, revolução técnico-informacional para que esses meios de comunicação viabilizem as nossas aulas, Primeira Guerra Mundial, e agora a gente vai falar de República Oligárquica. Olha como é importante a gente estar estudando e se preparando nesse momento. Beleza. República Oligárquica, cara, quem governava o país? Quem governava o país eram as elites latifundiárias nacionais. Essas elites, elas fizeram vários... Fala. A República Velha, que eu estou falando aqui. República Velha, isso. A República Velha, a República Oligárquica. O que é uma oligarquia? Oligarquia é o governo de poucos, né? A gente vê lá naquele conceito aristotélico da filosofia da anaciclose, onde ele dizia que os sistemas políticos eles se revezam e que no lugar de uma aristocracia, que seria o governo dos melhores, se formaria uma oligarquia. Era o governo de poucos, pessoas que usam o poder em seu próprio benefício. Se você consegue enxergar paralelos contemporâneos, você que enxergou, não fui eu que mobilizei isso, tá? O ponto é, naquele momento na história do Brasil, pessoas usavam a coisa pública com o intuito de garantir a satisfação dos seus interesses privados. Talvez o melhor exemplo disso seja a política dos governadores.
ou pensando do ponto de vista econômico, o convênio de Taubaté. Vocês lembram dessas informações? Política dos governadores é aquele esquema em que os governadores apoiavam a eleição do próximo presidente, por sua vez, o presidente dava aos governadores verbas e recursos para que eles pudessem mobilizar o controle dos seus estados. Os governadores usavam dos coronéis para controlar o grupo dos eleitores da sua sociedade. É esse o sistema político da coisa naquele momento. E economicamente, eu falei sobre o convênio de Taubaté, que é quando você não conseguia exportar as sacas dos seus produtos, principalmente do café, e o governo comprava o excedente dessas sacas, usando recursos públicos para impedir que houvesse prejuízo para esses grupos que estavam governando o país. Então, é essa república. Quando eu falo sobre a doença no Brasil, ela chega entre 18 e 19. Em 18, ela já chega com força, gerando grande número de mortes. Eu também anotei esse dado para que eu pudesse passar bonitinho para vocês. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital republicana, nós tivemos 12.700 mortes por causa da gripe espanhola. Essas 12.700 mortes por causa da gripe espanhola representam 1/3 do total de mortes no país. E aí, talvez a gente se pergunte assim, mas por que no Rio de Janeiro isso foi tão destacado? Porque, como mencionamos, o Rio de Janeiro era a capital do país, o Rio de Janeiro era a principal cidade. São Paulo é uma cidade em crescimento, o Rio de Janeiro é uma cidade estabelecida. Desde a época do século XVIII, da mineração, o Rio de Janeiro ele usufrui dessa capitalidade. Então, essa capitalidade fez do Rio um centro político muito importante, um centro econômico muito importante no momento. E aí, o que acontece? Nós temos... Só uma coisa, é importante, eu acho que até sinalizar, né, que muita gente começou a falar da gripe espanhola quando o presidente do Brasil foi vítima. O presidente do Brasil aqui no Catete, Palácio do Catete, o cara morreu de gripe espanhola. E aí as pessoas começam a ver que a coisa não é embora. É como se o presidente do Brasil hoje morresse com Covid. Aí eu queria falar, caramba, o negócio é sério. Aí eu queria falar assim, não é bem essa brincadeira, não é essa coisa. Então, a morte do Rodrigo Alves também teve uma importância histórica. É verdade, verdade. Você conseguiu tocar num ponto fundamental, Monteiro. Tanto lá quanto cá, é uma doença que não vai selecionar o grupo social que ela vai alcançar, não vai selecionar pessoas que foram, talvez, descuidadas, não é isso. É uma doença que está em espraiamento, que está com alto potencial de contágio. E ela chega ao presidente da República eleito naquele momento, que era o Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, eleito presidente da República, falece em 1919. Nós temos uma nova eleição para colocar no poder o Epitácio Pessoa. Então, é para demonstrar o tamanho da doença aqui na nossa cidade. E aí, vamos juntar esses conteúdos, cara. A gente falou de Primeira Guerra, a gente falou que a República Oligárquica ela era levada em conta ali, ela era carregada por uma elite econômica que usava a coisa pública para seu benefício. A gente falou que o Rio de Janeiro é uma importante capital naquele momento, um importante centro político e econômico. Agora, somando isso tudo, mesmo em face do Rio de Janeiro ser essa capital, do Rio de Janeiro ser um importante centro político e econômico, do Brasil ser um país governado pelas elites, não havia naquele momento uma preocupação com o social. Esse ponto é bem importante. Assim, o social no Brasil era algo completamente abandonado pelas autoridades. Por exemplo, a gente não tinha sistema de saúde público. Se você quisesse ter algum tipo de cuidado médico, você deveria ter recursos para poder pagar isso. E ao procurar esse cuidado médico, o povo brasileiro acabou sobrecarregando os poucos hospitais que a gente tinha naquela época. Foram improvisados leitos do lado de fora de navios, do lado de fora de espaços públicos, para que as pessoas pudessem ser atendidas. E mesmo assim, muitas pessoas morriam porque não podiam acessar o hospital, porque não tinham dinheiro para acessar o hospital. Ou seja, o fato de ser uma república conduzida pelas elites políticas da época faz-nos entender esse descuidado em relação às camadas sociais inferiores. Você tem que se lembrar também, o Monteiro, assim como todos os nossos espectadores, que naquela época não haviam leis trabalhistas. Então a falência de empresas estava diretamente associada ao aumento da miséria. Eu vi que um aluno aqui colocou, pedindo para falar sobre a questão da medicina e da economia nos livros de história e hoje em dia, né? A coisa econômica e as pandemias, evidentemente, se entrelaçam. É nítido que depois dessa pandemia, é curioso pensar o depois, né? A gente parece que vai viver nela para sempre, mas não vai, tá? Não vai, isso vai ser superado, isso vai ser superado quanto antes. Mas é nítido que vão haver impactos econômicos importantes. É nítido que o mundo capitalista não vai se recuperar de uma maneira instantânea. Inventamos a vacina, agora as economias voltaram a crescer. Não vai funcionar assim. Nós carregaremos aí uma herança desse período tão turbulento e delicado. Isso é o que vai acontecer, bem como foi o que aconteceu naquela época.
E você tem que lembrar que naquele contexto, além da gripe espanhola, você tem uma guerra, né? Uma guerra que já impacta severamente nos cofres públicos brasileiros. Ah, Tarek, mas o Brasil não enviou tropas para a Primeira Guerra. É verdade, bem lembrado, parabéns, inclusive. Mas o Brasil era um país exportador de café, um produto considerado supérfluo numa economia de guerra, e importador de industrializados. Ou seja, a coisa econômica brasileira já vinha mal. Aí você soma isso uma pandemia. Velho, o cenário dos anos 20 do Brasil é caótico. Aí quando começa a recuperar, Monteiro, com o governo do Washington Luiz, entre 1927 e 1930, brother, crise de 29, quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A economia quebra mais uma vez. É o contexto que Vargas vai chegar no poder. E posso contar um segredo? Sobrevivemos. Seguiu, velho. Seguiu. Foi traumático, foi difícil, mas por conta das medidas tomadas na época, tardiamente, depois que a doença já havia se disseminado, já havia gerado grandes impactos na nossa sociedade, grande quantidade de mortes na nossa sociedade, houve medidas de isolamento. E essas medidas de isolamento conseguiram conter o avanço da doença, possibilitaram a construção de novos leitos de hospitais e deram conta do tratamento. Até que foram desenvolvidas vacinas para cuidar das pessoas enfermas, para evitar que as pessoas ficassem enfermas, perdão. Então, assim, a coisa econômica, evidentemente, vai ser afetada. Vai ser afetada. Eu gosto muito da seguinte metáfora. Eu juro para você que eu vou interromper essa fala em algum momento, tá? Mas a metáfora é a seguinte. Imagina só que o ente querido, muito próximo seu, ficou doente, muito doente. E essa doença não é coberta por plano de saúde nenhum no mundo. Então você vai precisar fazer um cuidado médico em relação a esse ente querido. Se você tem reservas, concorda que você não vai hesitar em usar essas reservas para ajudar esse ente querido a enfrentar essa doença? Mesmo você sabendo que talvez não valha nada e ele acabe morrendo, você não vai hesitar. Você vai usar tudo aquilo que você pode para que você possa ajudar esse ente querido, sua mãe, seu pai, seu filho, sua esposa, seu marido. Você vai usar isso para dar o suporte que ele precisa. Cara, que eu não tenho reservas. Você vai pedir empréstimo. Você vai dar o teu jeito de conseguir dar para ele ou para ela o melhor tratamento possível. Porque depois que essa pessoa estiver forte mais uma vez, aí depois você corre atrás do seu prejuízo, velho. Depois você vai precisar, de alguma forma, pagar aquela dívida, de alguma forma recuperar as suas reservas, você vai precisar fazer, talvez, um esquema de trabalho mais amplo. Vai dar teu jeito, mas você não vai deixar de tratar a pessoa que você ama. E é esse o cenário que a gente está enfrentando hoje. O cenário é que as pessoas estão morrendo porque não estão em isolamento social. Ou porque foram contaminadas por pessoas que não respeitaram o isolamento social. Por isso que a gente está fazendo essa live de casa, né? A gente está cumprindo a nossa parte enquanto intelectuais de tentar ajudá-los a compreender a importância de que, nesse momento, a vida tem que estar à frente da economia em qualquer um dos casos. E assim como na época da gripe espanhola, também tinha essa questão da economia e da saúde, né? Porque, de certa forma, a perda de trabalhadores, a perda de pessoas no campo econômico, do trabalho, afeta a economia. Então, até para pensar, é uma coisa até para a gente refletir historicamente, essa questão do Estado brasileiro. Né? Você está falando aí da República Velha, que era uma república oligárquica. Nós passamos, avançamos, passamos por ditadura, saímos da ditadura e tudo mais, só que fica uma impressão assim, histórica de que o governo, quer dizer, o povo não tem noção do que é o papel do governo, historicamente, né? Qual é o papel do governo? O governo está aqui para poder ajudar o povo, dar o suporte ao povo. E não é ver o povo como fardo. O povo é que paga impostos para poder manter essa estrutura de poder. E agora, no momento de crise, é o momento do governo mostrar para que veio, para que ele está ali. É aquele cara que vai coordenar a zona, é o cara que vai tocar o barco, é o cara que vai nortear isso daí. E a gente fica vendo muita gente. Quanto mais ignorante a pessoa, mais a gente fica observando essa questão. E claro, quanto mais pobre a pessoa, ela se torna algo muito fácil de cair naquele argumento espantalho, aquela coisa de falar sobre, não, se você não trabalhar, você vai morrer de fome. Você vai chegar e vai passar fome. E a pessoa não entende que se ela for trabalhar e ficar doente, morrer, o outro vai ocupar o lugar dela e acabou. E a família, a vida não se repõe. Economia se refaz. E vai além, o Monteiro, e aí é bem importante a gente conversar sobre isso, tá? Principalmente numa live tão
tão diferentes, né? Pessoas de diferentes origens, diferentes lugares. Muitos alunos que eu não tenho a oportunidade de alcançar no meu dia a dia, não me conhecem, estão me conhecendo agora. Outros tantos que a gente já não vê há um tempo por causa desse período de isolamento. Pessoas do nosso convívio, além da sala de aula, né? Eu reparei aqui a entrada de amigos meus pessoais. Então, assim, uma coisa importante para a gente destacar nessa live é que o nosso objetivo aqui não é debater se determinada autoridade pública ou determinada instituição está cumprindo o seu papel e está fazendo bem, está fazendo mal, se certo governante ou se certa fala de certa autoridade foi infeliz ou não foi. Não é isso, cara, porque não é o nosso papel intelectual propor isso, essa reflexão. Nosso papel intelectual é refletir, sim, sobre como que em dados momentos da história processos semelhantes aconteceram e o que aconteceu lá. Como eu até comentei contigo, né, eu não gosto muito da palavra lição para o presente, porque é como se a história tivesse o papel de ensinar a gente como a gente vai viver. E não é necessariamente o papel da história, não é. Mas a história nos oferece informações para que a gente possa refletir sobre as coisas, para que a gente possa interpretar as coisas. Estados de formato de direita, de esquerda, vieram, foram e tiveram seus problemas, tiveram suas lacunas, tiveram suas coisas positivas. Não é esse o debate. O debate também, tampouco é se é melhor um estado de bem-estar social, ou se é um estado socialista, ou se é um estado neoliberal. Não é esse o debate também. Porque, por exemplo, hoje mesmo eu estava gravando uma aula sobre revoluções inglesas, e aí eu tive a oportunidade de reler um pouco sobre a filosofia do John Locke, que é o pai do liberalismo, né? E o Locke, ele interpreta o Estado como sendo o fruto das necessidades da sociedade civil. Então, o Estado só existe porque nós, enquanto sociedade, precisamos de um árbitro das nossas relações. Precisamos de alguém que nos ofereça suporte quando nós não formos capazes de nos dar suporte. Então, a própria base da teoria do liberalismo, que é o Estado que nós vivemos hoje, que é a nossa Constituição, por exemplo, ela é carregada de muitas coisas cidadãs, mas ela é uma Constituição de princípio liberal. Oferece para a gente a percepção de que, cara, não importa se daqui para frente a economia vai melhor ou vai pior, o Estado tem o papel de zelar pela nossa vida, pela nossa propriedade, pela nossa liberdade. É para isso que existe o Estado, segundo os liberais, beleza? Então, qualquer um que esteja assistindo essa live em algum momento tenha pensado que eu estava querendo falar que o estado de bem-estar social tem que voltar, que o Estado tem que financiar a sociedade de maneira ininterrupta. Em momento algum a gente falou isso. Pode ser que a gente acredite nisso ou não. O ponto é, independente da interpretação que você tem sobre o Estado ele existe para garantir, nesses momentos, o suporte à sociedade civil. Foi para isso que o Estado liberal foi pensado. O Estado de bem-estar social também existe para isso. O Estado socialista existe para isso. Aí você vai avaliar as suas orientações ideológicas, aquilo que você crê, aquilo que para você é mais conveniente. O que a gente não pode fazer é tornar partidário um debate que envolve um conhecimento intelectual, que envolve uma posição de instituições internacionais e nacionais que tem que ser valorizadas. Até por isso, o Monteiro, que existem as instituições. Já parou para pensar? Eu lembro muito bem do aulão que a gente deu lá no Shopping Tijuca, no ano passado. Eu dei junto com o professor de geografia a minha parte da aula, você vai se recordar. E esse professor, o professor Farley, ele fez uma reflexão com os moleques que me marcou muito, cara, que eu nunca tinha parado para pensar sobre. A gente estava num cinema. E o que fazia com que aquele conjunto de, sei lá, 200 pessoas dentro daquele espaço fechado se sentisse segura por estar ali? Porque você não conhece quem construiu aquele cinema. Eu também não conheço. Eu não sei se ele é um bom engenheiro, se ele não é um bom engenheiro, se ele sabia qual o tijolo que ele ia usar. Eu não sei isso. Mas é para isso que existe o Estado. Uma vez que eu sei que o Estado existe, que existe uma regulação, uma regulamentação, uma fiscalização, para que haja uma obra daquele porte, o engenheiro tem que ter um certificado, ele tem que apresentar as plantas, ele tem... então se eu sei isso, eu me sinto guardado, eu me sinto seguro. Eu não problematizo. Será que esse cinema vai cair? Não existe isso. Assim como hoje. Hoje nós temos instituições construídas internacionalmente. A OMS é um braço da ONU, né? Então, construídas internacionalmente. Instituições construídas nacionalmente que têm o papel de nos ajudar a entender esse processo. E, assim, são pesquisadores que levaram anos da sua vida estabelecendo um arcabouço de conhecimentos e informações para momentos como esse, para poder dar conta de momentos como esse. E aí não é meu papel, não é seu papel, não é papel de nenhuma autoridade pública eleita democraticamente
contra-argumentar ou argumentar em torno de será que é válido ou será que não é válido. O objetivo dessa live, dessa transmissão, é que o nosso aluno que é candidato a concursos, bem como todos os outros espectadores que estão confusos nesse momento, entendam que o nosso papel, bem como o papel de qualquer intelectual hoje, é ajudar nessa orientação, nessa reflexão e te convidar a selecionar bem as informações e posições que você vai oferecer para as coisas. Porque esse é um problema do mundo que a gente vive. São tantas informações de tantos lados que muitas vezes a gente só escolhe aquelas que a gente gosta. Ah, eu gostei dessa informação aqui, vou guardar para mim. Ah, não gostei daquela, então vou fingir que ela não existe. E não pode ser assim, cara. É um assunto que envolve a nossa vida e a vida do nosso coletivo. E hoje a internet, principalmente pelo WhatsApp e outras ferramentas de mídia, você vê muita questão da desinformação. A questão de você justamente manipular os dados. Na época da gripe espanhola, ficou até com esse nome gripe espanhola, porque na Espanha foi o país que estava divulgando a questão da doença. Os outros países, vamos assim dizer, que estavam ali envolvidos com a guerra, eles não queriam que os soldados ou as famílias dos soldados soubessem da pandemia que estava acontecendo, para isso não atingir a moral da tropa. Então, assim, naquela época já havia uma censura de informação, e aí, quer dizer, o país que dava a informação, que fazia justamente essa coisa de dar a informação para as pessoas, muitos não acreditavam, outros acreditavam, e por conta justamente do quê? Por conta dessa questão do interesse político de não atingir a moral da tropa, falando, vocês estão guerreando, mas tem uma pandemia aí, vocês estão trazendo uma doença para cá. Então, hoje, sim. O que nós temos? Nós temos hoje essa questão do WhatsApp, os grupos de família do WhatsApp. O cara pegou a informação que ele acredita, que ele acha conveniente, ele joga no grupo da família e não para poder prestar atenção na data, na fonte. Ele joga a informação porque a informação atende ao que ele quer ver ou naquilo que ele acredita ou quer acreditar. Também tem isso, né? Então, as pessoas hoje têm muitas informações, têm muitos dados, mas hoje nós temos um problema muito sério, que as pessoas não buscam fontes, não pesquisam, não dialogam, todo mundo é dono da verdade. Eu estava vendo a Gabriela Prioli, num debate, o cara pediu a opinião dela, ela falou assim, eu não tenho que ter opinião, eu tenho que ouvir os especialistas. Eles vão me orientar e vão dizer qual será o procedimento que eu devo adotar. Eu não tenho que dizer que eu tenho, na minha opinião, porque eu não sou especialista. E eu estava assistindo um debate essa semana do Caio Coppola, ele dizendo que toda unanimidade é burra. E ele usou a frase para poder chegar e dizer, por exemplo, que a ciência ela não pode ser a única a ser ouvida na questão da epidemia ou da pandemia, porque a ciência ela tem que se abrir para as outras áreas, porque existem variáveis. Então, ela tem que ouvir os economistas, tem que ouvir os sociólogos, tem que ouvir tudo mais. E aí o cara perguntou para ele, vem cá, mas se eu quebrar a perna, eu vou no cardiologista ou vou no cara lá do traumatologista, um ortopedista para poder chegar e ver isso aí? Eu não tenho que pedir opinião ao cardiologista, tem que ir lá no ortopedista para ver, porque ele é o especialista e ele que vai cuidar. Então, assim, a gente hoje tem um absurdo de informações que eu acho que na época da gripe espanhola não tinha. A gente estava aqui falando, você falou da gripe espanhola, eu me lembrei sobre a questão do papel dos imigrantes, né, cara? Aquela política de trazer estrangeiro para o Brasil e trazer estrangeiro justamente porque queria se embranquecer a população. E trazer essas pessoas para cá, que eram pessoas pobres, basicamente, pessoas que não tinham nenhuma perspectiva de trabalho na Europa, que vieram para cá na época. É verdade. E em cima disso, Monteiro, é importante a gente levar em conta que, infelizmente, a gente avançou muito pouco no lado social em comparação àquele momento que a gente está estudando, que é esse momento da gripe espanhola, né? Porque boa parte da população naquela época, bem como hoje, vive em condições sanitárias que deixam muito a desejar no que tange ao ideal, né? A gente, por exemplo, eu tenho uma condição de vida aqui no Rio de Janeiro, não sei se tem pessoas que são de outros estados, eu moro num lugar do Rio de Janeiro chamado Curicica. Curicica, a galera que mora na minha rua gosta de chamar de Barra. A galera que mora na rua de trás gosta de chamar de Jacarepaguá. Mas ninguém gosta de chamar de Curicica. Curicica se torna quase que um xingamento, né? Mas eu sou curicicano, gosto do lugar em que eu moro, e por conta da minha localização ser bastante bem no meio do caminho entre uma área bem pobre e uma área mais privilegiada de pessoas que conseguiram ascensão social nas últimas décadas,
eu tenho vivências bem distintas, assim. Eu posso fazer compras do outro lado da avenida que é caro, posso fazer compras do outro lado da avenida que é barato. E eu geralmente vou no barato, evidentemente, né? E aí, andando por ali, meu irmão, as pessoas hoje, mesmo em isolamento, elas não podem ficar a casa porque não há espaço para que elas fiquem a casa. Elas não têm espaço para isso. A habitação é muito insalubre. Elas vivem de frente por um valão que é onde os dejetos delas saem e que tem um cheiro de putrefado mesmo. A coisa é bem desagradável. E é uma condição de vida muito próxima à minha, que moro num prédio com saneamento, com iluminação, com um certo conforto, um comodismo, né? Acomodações positivas. E isso tudo nos faz pensar assim, naquele contexto da República Oligárquica, essas pessoas que para cá vieram, que eram imigrantes empobrecidos europeus, e as pessoas que aqui estavam, que muitos descendiam de escravos e ex-escravos, essas pessoas conviviam, coexistiam em espaços da cidade muito insalubres. E esses espaços, quando foi alcançada a doença ali, a disseminação se tornou quase que espontânea, assim. As pessoas começaram a morrer de uma maneira tal. Você estava até citando, né, que o Nelson Rodrigues escreve em certa crônica que as pessoas morriam em qualquer lugar, né? Elas não tinham o luxo de morrer na sua cama, porque elas não tinham cama, assim, não tinham lugar para ficar, não tinham sua residência. Elas mesmo doentes precisavam sair a trabalhar, precisavam tentar garantir o seu sustento. E esse cenário continua existindo hoje, né? A gente fala sobre um processo contemporâneo, que também é um conceito interessante que vocês que vão fazer o vestibular dominem, que é o processo de uberização das relações trabalhistas. Esse conceito ele já tem sido bem consolidado, tá? Não é mais improvisado. Uberizar significaria mais ou menos transformar em uma ausência de vínculo. Você tem uma relação de trabalho, você tem, entre aspas, um empregador, que é aquele aplicativo, você tem um mercado consumidor, que é a pessoa a quem você vai servir, mas no final das contas ninguém se responsabiliza por você. Então, você que trabalha nesse formato, se você precisar ficar em casa, meu irmão, você não vai ter recursos para sobreviver, porque esse aplicativo não tem obrigação alguma contigo, o consumidor não tem obrigação alguma contigo, e você, resumidamente, ficou vendido, ficou à mercê. Se você conhece alguém que está nessa situação, e você sabe que existem planos contingenciais do governo que vão oferecer até R$ 600 por mês para essas pessoas, você entende que essas pessoas se sintam mobilizadas a sair a trabalhar. Que elas precisam fazer isso para a sua existência. E o fato de haver esse tipo de gente, é um tipo de gente muito largo na nossa cidade, muito abrangente na nossa sociedade, nos leva mais uma vez a essa ponte com o passado. Assim, no passado, quando chegou na população carente, que enfrentava a necessidade de continuar existindo, mesmo em face da doença, cara, foi drástico. Muita gente morreu. Então, nós que conseguimos estar em casa é uma obrigação quase que moral mesmo. Esquece política, esquece orientação ideológica. É isso, assim. Se você pode estar na sua casa, se você tem condições de fazer isso, velho, faça. Se você tem condições de ajudar alguém para continuar em casa, cara, ajude. Sim, se você tem alguma diarista que trabalha na sua casa, pô, pede para ela ficar em casa, paga a diária dela. Você já não ia pagar? Poxa, por que você vai negociar isso? Ah, mas não é minha empregada, eu não tenho CLT. Velho, é humanidade. É isso que a gente está precisando despertar. É uma grande oportunidade a gente despertar a humanidade em face a esse caos, né? É o olhar que existem outras pessoas que precisam desse tipo de acolhimento, de cuidado. Em algum momento aqui houve uma pergunta, velho, eu acho que foi do próprio Daniel, se existiu relação da gripe espanhola com o fim da guerra. Então existiu, porque ela vai acontecer exatamente no ano que a guerra acaba, em 18. É o momento que essas tropas estão voltando. Em dado momento a gente falou isso, você talvez tenha se desconectado nesse momento, Dani. Quando as tropas estão voltando, elas carregam consigo o vírus. E ao carregarem consigo o vírus, espalham esse vírus. E essa pergunta do Daniel ajuda a responder o Mad Boy, porque ele falou sobre a diferença da pandemia atual com relação à gripe espanhola por conta da globalização. Sim, essa é uma grande diferença, mas é um potencial ponto em comum também, porque em escalas obviamente diferentes, desproporcionais, a globalização fez com que a pandemia se desenvolvesse muito rápido. A gente falou sobre isso no início da live, né? Enquanto lá na Primeira Guerra Mundial, ela também vai ser fator de espraiamento da doença. Mas em virtude das tecnologias da época, da dificuldade de deslocamento da época, do ritmo de vida da época, que não é o ritmo de vida globalizado, ela acabou demorando um pouco mais para alcançar certos espaços e não chega em outros espaços. Uma última informação aqui sobre isso. Pode fazer. O Guido Monteiro, que não é meu parente, ele falou assim, como a história se comporta nessa rivalidade científica entre economia e medicina? Já que os livros de história
se comparado com a peste negra, retratam a parte sanitária, social e econômica. E aí, como é que a Eu já gente respondi essa. Eu respondi essa falando sobre aquela questão da economia e do Estado. A gente começou essa conversa com essa pergunta mesmo. A, E a aí, Camila, a Camila, que é a nossa aluna do SEI, velho. Inclusive foi minha aluna em outra empresa também, eu tenho um carinho enorme por ela, bem como por aquela turma. Mestre, você acha que essa cultura de não validar a preocupação de uma pandemia, de uma perspectiva de saúde pública, de saúde pública mesmo, está diretamente relacionada aos sucessivos governos mal estruturados? Então, Camila, é muito boa a sua pergunta, tá? Só que me parece que nesse caso tem muito mais a ver com o que o Monteiro estava falando sobre desinformação do que em si governos sucessivos mal estruturados. A questão da infraestrutura hospitalar brasileira é uma questão que tem que ser recuperada sempre, né? A gente fala muito, eu vi muita gente romantizando o SUS nesses dias também, e uma comparação com aquela Primeira República que existe o SUS. Aquela Primeira República não existia, não tinha hospital público, você morria mesmo, pronto. Agora a gente tem o SUS. A gente tem que tomar muito cuidado, cara, porque é como se a gente ignorasse todos os problemas que existem em torno do SUS. O SUS ele é um programa espetacular, a ideia dele é espetacular, ela é espelhada aí no sistema de saúde lá do Canadá, inclusive. Então é muito maneira a ideia SUS. Mas o SUS, na prática, ele não deve ser romantizado. A gente tem que problematizar bem ele, como que existe um completo descaso, em vários momentos, das autoridades públicas em relação ao equipamento, à infraestrutura hospitalar, ao cuidado, à manutenção, as pessoas que acabam ficando, muitas vezes, completamente abandonadas nas filas de espera para conseguirem fazer cirurgias. Então, assim, não dá para romantizar o SUS. Mas o SUS é um avanço que aconteceu nas últimas décadas que viabilizou o cuidado de uma população mais carente. E agora o que a gente tem que pensar em termos estruturais para a próxima oportunidade, uma vez que talvez aconteçam outras pandemias ou problemas bastante importantes que venham a acontecer, a gente tem um sistema de saúde melhor estruturado, melhor equipado para poder dar conta. Mas lembrando que os países centrais super desenvolvidos também não deram conta, tá? A gente está vendo os Estados Unidos aí passando grandes dificuldades, a gente está vendo a Itália e a Espanha, que apesar de não serem grandes países economicamente na Europa, são países de primeiro mundo. Então, assim, evidentemente, o fato de ter uma infraestrutura ajudaria, mas não resolve a questão, tá? Não resolve a questão. Então, me parece que essa cultura de não valorizar a pandemia tem muito mais a ver com essa questão da politização do debate e também acompanhando essa politização do debate, as desinformações, do que, de fato, termos ou não equipamentos para cuidar da população, sabe? E tem uma questão aí, Thalia, que eu acho que é fundamental, né? Aqui tem uma pergunta aqui da Ana Caroca, ela botou em relação ao SUS, não vejo como... você acabou de falar dela aqui, porque apareceu para mim só agora aqui. Mas eu acho que a questão do SUS... mas aproveitando isso que a Carol falou, o que eu quis dizer em relação a essa romantização é que muitas postais e publicações falavam do SUS como uma obra acabada. E ele não é uma obra acabada, percebe? A gente precisa sempre considerar isso, considerar como que é importante fazer esse investimento. Em nenhum momento desapercebendo a importância de haver um sistema público de saúde, que é o grande diferencial do Brasil de hoje em relação ao Brasil da gripe espanhola, né? Então essa questão, beleza, Carol? Só para não ficar dúvida. O Bruno de Pedra e Cal votou Brasil quase 100% com vacina BCG. Por isso estamos tendo menos casos. O Mad Boy colocou aqui, houve apoio e proteção do Estado no período da gripe espanhola, tal qual está ocorrendo agora? Porque naquele tempo era uma oligarquia, mas não sei se as pessoas exigiam visto o cenário presente. Maneiraço. Bom, primeiro, o Bruno é um amigo pessoal meu, sempre um querido, sempre que eu estou nas redes sociais aí fazendo alguma publicação, ele participa, dá essa força, é muito importante, viu, meu irmão? Tamo junto. Saudades, eu quero conhecer teu filho, cara. Quero que passe logo isso para eu poder dar um abraço nele em vocês. Sobre a questão da PCG, eu prefiro deixar para uma conversa com um cara de biologia, né? Porque me parece que já foge um pouco da minha área de conhecimento, assim, eu não tenho condições de fazer uma análise sobre, tá? E aí, na sexta-feira, já fica aí como uma pergunta engatilhada, se tem alguma relação, o fato da gente ter uma população imunizada em relação a BCG para com o cuidado com o coronavírus, né, com o Covid. E em relação à pergunta que teve aqui do Mad Boy, então, velho, acredito que seja velho, né? Enfim, se não for velho, o que acontece, cara?
Quando eu falo sobre o Brasil República daquela época, não havia, por conta do formato do Estado mesmo, condições de oferta de auxílio econômico. Estado liberal burguês na sua forma clássica, assim, não havia reserva suficiente para algum tipo de política de cuidado público de saúde. Eu gosto muito de comparar isso, cara, com a crise de 29, tá? Quando eu dou aula de crise de 29, os alunos ficam incomodadíssimos de ver a economia dos Estados Unidos quebrando e o governo não fazendo nada. Aí eles perguntam assim, mas Tarek, tudo isso porque eles acreditavam que o governo não pode interferir na economia? Não, é óbvio que não é. Se eles tivessem condições de suportar a economia naquele momento, eles teriam feito. Não é uma questão de convicção, de morrer com as suas convicções, não é isso. O Estado quebra, a economia quebra, porque não havia uma preparação para isso. O Estado liberal burguês, naquele momento, não tinha recursos, não tinha reservas, não tinha a saída econômica da coisa. Hoje em dia a gente já tem. Hoje em dia a gente já sabe como é que funciona isso. A gente já sabe que, em face a uma crise, é possível que o Estado invista em certas empresas, em certos setores, obviamente vai sacrificar outros tantos por conta da sua acepção neoliberal, beleza? Vou recomendar um documentário para que vocês assistam. Grandes Demais para Quebrar. Baita documentário que vai falar sobre a crise de 2008 e vai mostrar como que o Estado americano ele vai suportar algumas empresas que, se quebrassem, iria gerar uma situação muito semelhante à da crise de 29, que são grandes demais para quebrar. Essa empresa eu preciso dar o suporte. Já existe isso hoje. Fala aí, Monteiro. Amigão, eles vão cortar o nosso sinal aqui, porque já estamos chegando a 1 hora. Queria que você aí desse uma despedida, falasse com a galera, quem quiser manter um contato contigo. Ó, 28 segundos restantes, vai acabar aqui. Então dá aquele alô, dá aquele tchau, vai acabar. Já acabou aqui, 24. Galera, valeu, tchau. Pessoal, meu Instagram é esse aí, velho. Só me seguir, a gente vai desenrolando por lá, beleza? Foi um prazerzaço. Obrigado, viu, Monteiro? Tamo junto. Foi excelente esse bate-papo. Valeu, meu irmão. Obrigado pela presença, obrigado, Tarek. Faltam 9 segundos. Eu quero dizer muito obrigado. Espero que vocês voltem e que sexta-feira Dani Boy vai estar aqui com a gente.